de tempos em tempos, a gente coloca nas nossas listinhas de preleção um tema livre. Então, na realidade, hoje era o Edson que estaria aqui com vocês, mas como ele está em tratamento, então eu vim substituir. E aí eu escolhi um tema que fala sobre a nossa casa espírita, essa nossa casa aqui. Aí eu dividi a casa espírita em 3 partes para a gente poder ter um entendimento. A primeira, com o nome de Centro Espírita. Aí hoje eu procurei uma definição no IA. O que é um centro espírita? Aí ele coloca assim, ó. É uma instituição sem fins lucrativos, baseada na doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que atua como escola, hospital e local de fraternidade. Tem como objetivo o estudo, a prática da caridade e a divulgação do espiritismo, focando no desenvolvimento moral e espiritual de seus frequentadores. Todos nós, sem distinção de quem chega para fazer um tratamento ou quem é voluntário na casa. Então, tudo que acontece aqui é voltado para cada um de nós. Aí a gente faz outro ponto, né? O que levou a gente a procurar um centro espírita? Qual foi a motivação? Óbvio que cada um tem a sua. Eu tentei elencar algumas, talvez eu tenha deixado passar, mas assim, a gente consegue se identificar. Bom, a gente procura, nossa motivação é uma necessidade de respostas. A busca por um conforto ou um consolo emocional ou espiritual. Então, assim, a gente às vezes sofreu uma perda, está em luto, em crises existenciais. A gente quer saber o porquê das coisas acontecerem na nossa vida e como a vida da gente é, qual é a finalidade. E aí existem vários outros motivos, né? Eu peguei alguns que eu fui lembrando. Compreender a doutrina, o porquê da imortalidade da alma, pluralidade das existências e as leis que regem o universo. As pessoas buscam conhecimento ou escutam falar e querem saber o porquê. Reequilíbrio energético através dos passes. Então, às vezes a pessoa precisa de um tratamento de passes, e ela vem ao centro espírita buscar. Nesse momento ela precisa disso, ela quer isso. E a prevenção a influências espirituais. Então, às vezes a pessoa acha também, ou ela sente que ela está tendo algum tipo de perturbação, algum tipo de influência, e ela vem ao centro espírita. O que a gente deve encontrar, ou a gente encontra num centro espírita? Primeira coisa, o centro espírita ele é responsável pela divulgação da doutrina espírita. Ele tem que passar para as pessoas o conhecimento, o que os livros, os ensinamentos, tem que proporcionar cursos para que as pessoas entendam. O centro espírita também dá orações. A gente costuma fazer vibrações, a gente chama de vibração, né? Mas nós oramos e mandamos nossas boas energias para as pessoas. Tratamentos espirituais, orientações espirituais, que muitas vezes a gente, quando passa na entrevista, a gente recebe uma orientação, depois de um certo tempo de tratamento, a gente recebe a cartinha dos mentores, que é as verificações. As preleções e as palestras, há diferenças. Preleções é isso que a gente faz aqui, é uma conversinha rápida. As palestras muitas vezes são mais longas, às vezes são com pessoas que vêm de fora, trazendo um ensinamento, falando sobre um tema do Evangelho. Grupos de estudos, a evangelização infantil, estudos do Evangelho com incentivo à prática e o acolhimento, a reforma íntima, a liberdade com responsabilidade, a gente entender o livre-arbítrio, a gente não é obrigada a nada, mas a gente responde pelaquilo que a gente faz. A desenvolver dentro de nós a caridade e a fé raciocinada. Uma das coisas mais importantes. Ninguém vai chegar para vocês e falar, olha, isso é assim porque é assim,
e a gente não tem como explicar. A gente vai passar e vocês mesmos vão estudar e vão entender que às vezes a gente tem muitas dúvidas, ninguém que vem aqui tem todas as respostas. A gente procura entender baseado na nossa vivência diária, baseada nos estudos, baseado na nossa troca, o que acontece. Mas a verdade mesmo, o sim e o não, ninguém vai dar mastigado. A gente tem que aprender a raciocinar e aprimorarmos a nossa alma. Então, quando a gente passa da porta de um centro espírita, a gente espera receber, espera encontrar isso. Aí ficou diferente, né? A preleção é sobre a nossa casa espírita. Eu estou falando de centro espírita. Porque ainda ficou uma coisa impessoal. Eu vim por um motivo, passei na porta, quis entrar. Eu não me identifiquei ainda, eu estou conhecendo. Então, a partir do momento em que a gente começa a ter uma frequência, a partir do momento em que eu sou acolhido e que eu me sinto bem, eu transformo esse centro espírita numa casa espírita. Até no meu linguajar, né? Ao invés de falar que eu vou ao centro, eu vou na casa espírita, né? Porque é um lugar onde você está sendo acolhido, aonde você pode conversar, você pode tentar pedir algum esclarecimento, você pode estudar. Então, a sua forma de enxergar o local já começa a mudar. Você começa a se apropriar do local. E aí o tempo vai passando e a gente vai se comprometendo com os estudos, vai se comprometendo com algumas tarefas que a casa tem, a gente frequenta mais a casa com assiduidade, a gente se sente bem, a gente quer ver as pessoas, né? Quer assistir as preleções, a gente quer encontrar. E muitas vezes a gente consegue criar relacionamentos que vão além do portão. Então, aí, a casa com esse papel de acolher e a gente com o papel de querer ser acolhido, de querer fazer parte, a gente começa a tratar a casa como a nossa casa espírita. Então, eu vou à minha casa espírita, local onde eu sou bem recebido, onde eu me sinto bem, onde eu posso colocar as minhas dúvidas, onde eu sei que eu tenho uma proteção diferenciada dos outros lugares. Isso a gente não nasce da noite para o dia, né? A gente vai conseguindo, a gente vai interagindo e a gente vai conquistando o nosso espaço. Porque a gente precisa se sentir, fazer parte de alguma coisa. Isso é do ser humano. O ser humano precisa estar interagindo com outras pessoas. Embora às vezes a gente goste de ficar sozinho, é da nossa sensibilidade interagir com outras pessoas. E aí cada um vai se identificar com o local que lhe é mais próximo, né? E aí, assim, como se forma isso? A gente já aprendeu várias vezes, não só no espiritismo, mas até a física quântica explica isso. Que tudo que a gente tem criado aqui, ele já está criado em algum lugar. A gente simplesmente materializa isso. Então, essa casa, antes de existir fisicamente, ela já existia num outro lugar. Ela já tinha sido programada. O que precisava? Precisava que aqui os encarnados assumissem o seu compromisso. Ninguém caiu de paraquedas. A gente assumiu um compromisso de trabalhar, de se melhorar, de estudar. E aí ela foi criando essa forma. E eu não estou falando da forma das paredes, né? Ela foi criando isso aqui. E aí a gente foi sendo trazido de acordo com as nossas energias a ficar aqui, a permanecer aqui. Existem vários centros, eu não estou definindo isso como melhores e piores, eu estou falando que existem vários, mas a gente frequenta aquele com quem a gente mais tem afinidade. E esse é o papel da nossa casa espírita, é acolher e ir formando grupos, porque mesmo que daqui a um tempo as pessoas tomem outros caminhos, mudem de lugar, tenham que frequentar outros lugares, sempre vai ficar um laço, sempre vai ficar alguma coisa que liga. Há um tempo atrás, eu até fui buscar novamente, até um tempo atrás eu vi uma palestra do Haroldo Dutra, falando sobre como
é o procedimento da gente entrar numa casa espírita. Eu vou ler esse trechinho para vocês, é bem curtinho, tá? É bem facinho, ó. Ele fala o seguinte, que existem muitas vezes uma grande dificuldade dos protetores espirituais de penetrar no campo mental de um encarnado para prestar auxílio eficaz e não raro, eles precisam conduzir este encarnado a um ambiente mais equilibrado, que represente um convite para a abertura da sua mente para os aspectos espirituais da vida, encontrando assim um campo para atuar. O que ele quis dizer com isso? Todos nós sabemos que a gente tem protetores ao nosso lado. Só que muitas vezes a gente cria uma barreira que impede ouvir o que eles têm para dizer. O que eles querem nos ensinar, às vezes o que eles querem nos intuir. E muitas vezes a gente, ao invés de se ligar com a estrelinha, a gente quer se ligar com o dia de chuva. Ao invés de pensar no sol, a gente pensa no frio intenso. Então, fica difícil essa penetração. Quando eles trabalham para trazer a gente numa casa espírita, é para que a gente comece a tirar esses fios que nos impedem de ouvir o que eles têm para nos dizer. E eu achei interessante que ele diz assim, que esse trabalho, ele pode durar anos. Anos. Eles ficam trabalhando na gente anos até que a gente consiga ou quebrar essa barreira ou adentrar a uma porta de uma casa espírita, de um centro espírita, para que aqui dentro, através de tratamentos, através daquilo que a gente está escutando, através do que a gente vivencia, essa capinha seja quebrada e eles possam penetrar no nosso coração. Então, olha o trabalho que a gente dá para o plano espiritual. A gente pensa que é só chegar aqui, entrar, escutar a preleção, tomar um passo, virar as costas e ir embora. E muitas vezes a gente nem chegou na nossa casa e a gente já está querendo quebrar tudo aquilo que a gente escutou aqui, aprendeu, recebeu de tratamento. Então são coisas que a gente precisa estar muito, 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 muito atento. Porque eles estão sempre ao nosso lado. Eles estão esperando que a gente estique a nossa mão para que eles toquem. Então, diante de uma dificuldade, às vezes a gente se fala assim, mas eu estou sozinho. Gente, a gente nunca está sozinho. O que a gente faz é escolher as companhias que a gente quer ao nosso lado. A gente que escolhe quem é que vai estar do nosso lado. E isso é um ensinamento de Jesus, né? Orai e vigiai. A gente vai se ligar naquilo que a gente acredita. E quando a gente acredita em alguma coisa, a gente cria lá na nossa mente, a gente está fazendo de tudo para que ela se materialize. Então, a gente vai tomar muito cuidado com isso. Que foi o que eu disse anteriormente. Tudo que existe na casa espírita está ligado ao que aconteceu lá em cima antes. Já foi criado lá. E é que os nossos olhos, eles não permitem que a gente veja, né? Porque a gente está olhando aqui assim, vamos vendo só nós. Mas a quantidade de espíritos que estão aqui é enorme. Essas paredes aqui, assim, elas nem existem no plano espiritual. Tá tudo junto e tá tudo misturado. A gente é que não consegue perceber. Então, esse ambiente, ele é propício para tudo. Enquanto a gente está sentado aqui, antes de começar as preleções, a gente tomou o passe de limpeza ali na frente, eles estão aqui dentro, colhendo a nossa energia, o que a gente tem de melhor em matéria de fluido para levar aonde precisa. Porque existem espíritos que ainda estão desencarnados em sofrimento, que não conseguiram enxergar alguma coisa, que nem têm condição, muitas vezes, de estar aqui. Então, essa energia nossa é levada para eles. Por isso que a gente coloca assim, mantém o silêncio é uma prece. Não é que a gente não quer que a gente interaja aqui, porque é legal, e principalmente aqui na nossa casa, a gente tem esse costume, né, de abraçar, de chegar e acolher todo mundo, mas essa energia é ótima. Mas a gente precisa também desse silêncio onde a gente também está sendo tratado. Fora doarmos a energia, nós também estamos sendo tratados.
Eles estão ouvindo aquilo que mais vai ao nosso coração. E quando a gente está aqui, a gente, teoricamente, não teríamos que estar pensando em mais nada dos nossos problemas, né? A gente não tem que fazer nada. Nós só estamos aqui. Então, era o momento da gente se entregar. A gente vai ser útil e vai receber deles essa energia. Parece que é uma bobagem, né? A gente, só vou ao centro hoje, só vou. Mas não é, não. É uma coisa muito importante. Muitos trabalharam para que a gente estivesse aqui, muitos precisam que a gente esteja aqui. Aí eu coloquei assim, ó. Se a gente pudesse, vamos abrir a nossa imaginação, vamos abrir a nossa mente e vamos ver. Se a gente pudesse nesse momento perceber quanta luz existe nesse ambiente. Quantos irmãos desencarnados trabalham ao nosso lado? Quantos irmãos desencarnados vêm em busca de auxílio, aprendizado e acolhimento? Eles estão aqui igualzinho a gente. Tem permissão, foram trazidos para ouvir o que a gente está conversando agora e para ver cada um de nós. Se a gente pudesse perceber que as paredes materiais que nós enxergamos não limitam a grandeza do espaço que se abre no plano espiritual. Que a presença muitas vezes de nossos entes queridos ao nosso lado, torcendo pela nossa vitória, é imensa. Algumas pessoas podem sentir pela sua sensibilidade, algumas pessoas vão passar despercebido, mas o que a gente nunca pode duvidar é que isso existe. Quantas reconciliações silenciosas são feitas por conta da perseverança e comprometimento, pelo pedido de perdão calado que vem do fundo da alma, sejam deles ou sejam de nós. Então, muitas vezes a gente teve, sei lá, algum problema e essa pessoa já desencarnou. Nesse momento em que a gente tenta se melhorar, tenta fazer essa reforma íntima, tenta aprender, a gente está dando a oportunidade de mostrar para eles que a gente está tentando fazer alguma coisa de bom e muitas vezes a gente está passando para eles isso. Então, a gente não precisa só ficar falando, perdão, me desculpa, tal. Esse perdão, essa reconciliação, ela é calada, ela é sentida no coração. Isso é muito importante e é muito legal. Se nós pudéssemos enxergar a luz que brilha em cada um de nós, quando estamos dispostos a seguir esses ensinamentos. E esses seguir os ensinamentos, eles só dependem da gente. A gente tem um manualzinho e a casa espírita deixa ele bem esmiçadinho para a gente poder ver o que a gente vai fazer. Então, a gente só precisa estar disposto a abrir o nosso coração e falar assim, eu vou dar o primeiro passo. Seja na minha reforma íntima, seja no estudo, seja numa leitura, seja numa conversa. Tudo isso faz com que essa luz que a gente tem interior comece a brilhar. E aí, para a gente terminar, eu queria contar uma fabulazinha que vai lembrar, para a gente lembrar no nosso dia a dia o que é a luz. Então, assim, havia uma vela que morria de medo de ser acesa. Ela não deixava colocar fogo nela de jeito nenhum. O tempo todo ela passava fugindo. Até que um dia ela resolveu falar com a luz maior. Explicar para ela que ela tinha esse medo. E a luz maior, ela não mandou ela ser acesa, não mandou ela deixar ficar do jeito que ela estava. Ela simplesmente disse o seguinte, você foi criada para ser luz. Então você não tem como fugir disso. Em algum momento você vai ter que ser acesa. E aí depois ela pensou um pouco e falou assim, tudo bem, eu vou então permitir. E ela foi e se acendeu. E ela foi reparando que por onde ela ia, ela iluminava o caminho dela, iluminava o caminho das outras pessoas e conseguia acender outras velas. Ela não deixou de derreter por causa disso. Ela derreteu. Mas ela tinha dentro dela um sentimento de tudo bem, de felicidade. Porque ela conseguiu fazer alguma coisa por ela, conseguiu fazer alguma coisa pelas outras.
Então, quando a gente fala de luz de vela, a gente não está falando só da vela, né? A gente está falando da nossa luz interior. Aquilo que a gente pode trazer de luz, que vai iluminar o nosso caminho, vai iluminar o caminho de outras pessoas e vai despertar a vontade das outras pessoas de serem luz também. A gente encontra tudo isso fora da casa espírita? Se a gente quiser, óbvio, a gente consegue. Mas a gente tem que pensar que aqui é um ambiente feito para isso. Ele é propício para nos acolher, para nos ensinar e para fazer com que a gente, pelo menos por alguns minutos, a gente tenha essa blindagem para receber toda essa energia de amor, essa energia de luz que a gente tanto precisa. Tá bom? Então eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês a ideia da casa. É um sentimento de todos nós que somos voluntários em receber vocês muito bem e ficar muito felizes quando vocês fazem parte do grupo de voluntários da casa, estudando, participando, fazendo qualquer atividade. Tá? Então, em nome da casa, eu mesmo digo para vocês que vocês serão sempre muito bem-vindos. Não somos nós só que passamos coisas para vocês. Vocês passam muita coisa boa para a gente também. Tá bom?